a gravar. Muito bem. Então, vamos aqui iniciar essa sessão que se destina a trazer informações e responder a perguntas, prestar esclarecimentos sobre as inscrições para o curso de mestrado em Direito, que vai ser organizado entre a PUC Minas e a Escola Superior de Magistratura do Maranhão, com o Tribunal de Justiça do Maranhão, e que as inscrições estão atualmente sendo ofertadas, estão em aberto e podem ser feitas pelo site da PUC Minas, do PPGD da PUC Minas. É um curso que o processo seletivo deve durar de setembro até mais ou menos outubro, e aí nós vamos ter as inscrições logo depois, e a ideia é que já tenhamos, então, as primeiras disciplinas sendo ofertadas ainda nesse ano de 2022. As disciplinas vão ser ofertadas, em parte, presencialmente, né, em São Luís, nas dependências da ISMAN, e, em parte, também online, com aulas e atividades remotas, conforme programação que está disponível, inclusive, no edital, né? Então, como eu disse antes, a ideia é que hoje a gente usar mais ou menos uns 50 minutos para eu falar sobre o projeto, né? O pré-projeto de pesquisa, que é necessário anexar quando dá inscrição. Então, se vocês... aqui vou aqui admitir mais uma pessoa. Quando vocês ingressam no site da PUC Minas e entram no site do Programa de Pós-Graduação em Direito, ali tem uma opção que é processo seletivo, e dentro dessa opção processo seletivo tem uma opção que é o curso de mestrado em Direito ESMAN PUC Minas. Vocês entrando ali, aí vocês vão ver uma opção que é o edital, né? Outra a opção que é aquele documento do próprio tribunal explicando como é que ocorre a adesão das pessoas, dos magistrados, dos servidores do tribunal, e também tem uma opção que é o edital. E aí no edital vocês vão encontrar várias informações, dentre elas a informação de que quando da realização, eu dou aqui as boas-vindas ao Fernando Jorge, que ingressou agora. Quando, então, vocês ingressam Obrigado, professor. Olá, seja bem-vindo. Então, nesse edital, consta lá a informação sobre os documentos que vocês devem anexar. E um deles é o projeto, né? O projeto de pesquisa. Então, hoje o nosso objetivo aqui é falar exatamente sobre ele. Eu acho muito importante que as pessoas que vão fazer as inscrições, espero que sejam muitas pessoas, levem em conta essas informações que eu vou prestar aqui hoje, para poder elaborar o projeto. Acho que seria muito bom. Por isso que eu estou gravando aqui essa sessão e vou ceder o vídeo para o senhor Highlander Figueiredo, para ele poder disponibilizar para vocês. Então, se vocês conhecerem colegas que vão fazer a inscrição, eu peço que digam para eles que é importante eles assistirem a esse vídeo. Bom, esse projeto de pesquisa, conforme o edital afirma, ele é dividido, né, em algumas partes. E a primeira parte é uma folha de rosto identificativa, né, do nome do candidato, da linha de pesquisa na qual ele está se inscrevendo, né, e aí então vai a primeira explicação. Nesse nosso curso de mestrado que nós estamos ofertando aí juntamente com a SMAN, nós temos 8 linhas de pesquisa. E aí vocês encontram quais são essas 8 linhas de pesquisas no edital e uma descrição mais pormenorizada de cada uma dessas linhas vocês encontram no site do PPGD. Tem uma aba lá que é o programa, e aí vocês ingressando nessa aba, o programa, vocês vão ver lá uma opção que é áreas de concentração e linhas de pesquisa. E aí há uma descrição de cada uma das linhas de pesquisa. Então, eu estava conversando agora há pouco com o Carlos Alberto,
ele me disse que leciona direito penal. Então, eu até perguntei para ele se ele vai propor um projeto de pesquisa nessa linha. Então, ele então vai escolher a linha de pesquisa do programa que trata da intervenção penal, do garantismo penal, há uma linha específica para isso, e ali na parte do site que trata da descrição das linhas, vocês encontram. Então, é importante, já na folha de rosto, vocês identificarem qual é a linha de pesquisa. E aí, a primeira parte do projeto que é mencionada no edital é a introdução. Mas antes de falar de cada uma das partes, eu acho importante dar uma visão do todo, né? O projeto de pesquisa, ele é um documento em que o candidato a um curso, né, o candidato a ingresso num curso, como é o caso de vocês, ou também um candidato a uma bolsa de estudos, né? Também é muito comum que os projetos de pesquisa sejam elaborados nesse contexto, de alguém que busca uma bolsa de pesquisa, né? Seja no exterior, seja no Brasil. É um documento, então, no qual a candidata ou o candidato explicita o que ele pretende estudar, né? Esse, na verdade, o que ele pretende estudar, parece que ele ainda não está estudando, mas, de fato, ele já está estudando alguma coisa. Fazer o projeto de pesquisa, elaborar o projeto de pesquisa, já é estudar alguma coisa, né? Já é pesquisar. Então, o projeto de pesquisa não é alguma coisa que se faz antes da pesquisa, já é o início da pesquisa, né? Então, é um documento no qual o candidato explicita quais são os seus planos, né? Quais são os seus, qual é o caminho que ele pretende traçar para chegar às respostas, né? Que ele pretende obter com a sua pesquisa, né? E aí, quem vai avaliar se aquela candidata ou candidato merecem ou não a bolsa, né? De repente, ele está disputando um número limitado de bolsas com vários outros candidatos e candidatas, ou então, como é o caso de vocês, vocês estão aqui querendo ingressar num curso, né? E o projeto de pesquisa é importante porque ele é avaliado para saber se vocês vão ingressar ou não no curso, né? Na verdade, o projeto ele é um dos itens que são avaliados. Vocês sabem que, de acordo com o edital, vocês vão fazer uma prova de idiomas, que é uma prova objetiva, né, de marcar aquelas opções, não é uma prova difícil, não é uma prova de idiomas que mede proficiência, no sentido de falar um idioma estrangeiro, compreender um idioma estrangeiro ouvindo alguma pessoa, é mais uma prova no sentido de compreender textos, né, escritos. E vocês vão fazer também uma prova específica sobre uma bibliografia, uma prova dissertativa sobre uma bibliografia que já foi anunciada, vão ter uma entrevista. Então, o projeto de pesquisa é um item a mais. Não estou dizendo isso para não ficar parecendo que vai ser um único item. Mas é um item muito importante, né? É um item que faz diferença, né? Uma pessoa que apresenta um bom projeto ou que apresenta um projeto ruim, isso vai pesar na hora da disputa que ela vai ter pela sua vaga. Bom, então, quais são as partes desse projeto, além dessa folha de rosto identificativa que eu mencionei? Bom, o edital fala em introdução, a primeira parte, depois ele fala em objetivos, uma seção chamada objetivos, depois uma seção chamada justificativa, depois uma seção chamada referencial teórico, uma seção intitulada metodologia, outra cronograma e, finalmente, referências bibliográficas. Então, nós temos aqui, são essas as partes do projeto de pesquisa que são mencionadas no nosso edital do processo seletivo, né? Bom, na parte introdutória, então, introdução, o que é mais importante é vocês explicarem qual vai ser a temática geral, qual é a temática geral da pesquisa, né? Se é uma temática relacionada aos direitos humanos, se é uma temática relacionada, por exemplo, às políticas públicas, se é uma temática relacionada, por exemplo, ao direito penal, enfim, vocês
vocês fazem uma aproximação inicial ao tema e, principalmente, explicam aí nessa introdução qual é a relação entre o tema que vocês pretendem pesquisar e a linha de pesquisa na qual vocês pretendem se matricular, né? Inclusive, isso no edital é mencionado, que nessa introdução é preciso deixar explícita a ligação entre o tema e a linha de pesquisa. Qual é a linha de pesquisa que vocês vão realmente querer pesquisar, né? E sobre essa linha de pesquisa, eu vou aqui falar rapidamente. Vocês têm uma linha de pesquisa chamada Novos Paradigmas, Sujeitos e Direitos, que, como vocês podem ver pelo site, engloba o direito das famílias, né? O direito da pessoa, a questão relacionada ao nome, a questão relacionada ao direito das sucessões, enfim, essas tendências novas do direito privado, né? Tanto o direito privado, que nós podemos chamar patrimonial, empresarial, contratual, quanto também o direito privado existencial, a bioética, o biodireito, tudo isso, então, está no Novos Paradigmas, Sujeitos e Direitos, é a primeira linha que é mencionada no edital, que tem 5 vagas, é a linha que possui mais vagas disponíveis. Depois nós temos uma segunda linha, que se chama Função Social e Econômica das Instituições Jurídicas, aí nós abrangemos o direito privado de caráter patrimonial, então, direito empresarial, o direito contratual, responsabilidade civil, né? É aquele direito que nós chamávamos antigamente de direito comercial, mas de maneira mais ampla, né? A terceira linha ligada ao direito do trabalho, essa terceira linha se chama Trabalho, Democracia e Efetividade. Uma quarta linha ligada ao direito processual, o processo na construção do Estado Democrático de Direito. Uma quinta linha ligada aos direitos humanos, né? Direitos humanos, direito internacional e, dentro do direito internacional, direitos dos tratados e, principalmente, um campo muito explorado pelos professores dessa linha, que é o Estado plurinacional, o novo constitucionalismo latino-americano, as experiências, né? Inclusive agora o Chile é um país que está elaborando uma nova Constituição. Na década de 2000 até 2010, várias constituições também foram feitas com muitas novidades na América do Sul. Então, essa é uma linha de pesquisa também bastante inovadora. Depois, a linha de pesquisa do direito penal, que se chama Intervenção Penal e Garantismo, uma linha de pesquisa relacionada às políticas públicas e ao desenvolvimento. Então, nessa linha estão englobados o direito tributário, o direito financeiro, o direito econômico, o direito administrativo, né? E, finalmente, uma linha teoria do direito e da justiça. Então, temas mais teóricos, filosóficos, de teoria do direito, filosofia do direito, teorias da justiça, isso tudo é englobado nessa linha. Aqui, então, na introdução do projeto, a ideia é que o candidato, que a candidata possam mostrar que conhecem a linha de pesquisa, né? E quais são as características dela e mostrarem qual é a relação entre essas linhas, os objetivos dessas linhas, ou dessa linha específica que ele quer estudar, ou ela quer estudar, e a relação com o seu tema. Tá? Então, esse é a primeira parte, que é a introdução. Logo depois, nós temos os objetivos, né? O que você pretende efetivamente conhecer, né? O que você pretende efetivamente que você não conhece, né? Então, é importante que isso fique claro. Você tem que ter perguntas, né? O aluno, o futuro aluno, a futura aluna tem que ter na cabeça dele ou dela perguntas que ele ainda não tem a resposta, né? Uma pesquisa só se justifica se efetivamente você não tem as respostas. Se você já tem todas as respostas, não é uma pesquisa verdadeira, uma pesquisa que se justifica. Bom, então os objetivos, aqui é bom a pessoa utilizar sempre frases começando com verbos, né? Verbos no infinitivo. Então, quais são os objetivos? Bom, eu quero conceituar alguma coisa, né? Eu quero exemplificar alguma coisa. Eu quero, por exemplo, verificar se alguma
realidade existe ou não, verificar a relação entre uma coisa e outra, né? Verificar as condições para que se possa atingir determinado objetivo. Então, nessa parte de objetivos, é sempre bom usar os verbos para conceituar o que você vai fazer efetivamente, e é bom também, eu recomendo você utilizar uma seção para o objetivo geral da sua pesquisa, qual é o objetivo geral da sua pesquisa, e quais são os objetivos específicos que você pretende atingir, né? Então, a gente pode fazer um exemplo aqui sobre o que seria um objetivo geral e quais seriam os objetivos específicos, né? Eu, atualmente, estou estudando um tema de direito financeiro e educacional, que é o Fundeb, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Fundeb. São fundos estaduais, aí o Maranhão tem um fundo, Minas Gerais tem outro fundo, e que esses fundos arrecadam recursos para uso na educação básica, né? Na educação, desde a educação infantil até o ensino fundamental, o ensino médio. Então, eu estou estudando o Fundeb. Então, eu poderia colocar que o meu objetivo geral, desse meu estudo que eu estou atualmente fazendo, o meu objetivo geral é verificar se a nova formatação do Fundeb, pós emenda constitucional 108, que foi uma emenda de 2020, se essa nova formatação está efetivamente propiciando um salto qualitativo, né, uma melhoria efetiva de qualidade da educação básica. Esse é um objetivo geral, né? Agora, para atingir esse objetivo geral, eu vou especificar, então, alguns objetivos específicos, né? Vou dar aqui, então, um exemplo. Então, dentro dos objetivos específicos, eu vou colocar, bom, eu tenho o objetivo de estudar a emenda constitucional número 108, né, quanto às obrigações que ela impôs aos estados relativamente à melhoria do ensino. Então, esse é um objetivo específico. O outro objetivo específico seria ter acesso aos valores, né, que passaram a ser distribuídos pela União a esses fundos a partir de 2021, 2022. É um outro objetivo específico. Eu posso colocar ainda um outro objetivo específico. Tendo em vista que os estados receberam, né, no último ano, vários recursos da União decorrentes de uma ação judicial antiga, em que os estados demandavam contra a União, eu quero também verificar qual foi a destinação dada a esses recursos recebidos pelos estados no ano de 2021, 2022. Vejam que são coisas mais específicas, relacionadas àquele objetivo geral, tá? Então, aqui é importante fazer essa distinção, usar verbos, né, no infinitivo para descrever quais são os objetivos e fazer essa diferenciação, objetivo geral e objetivos específicos, tá? É o que eu recomendo aí para vocês em relação a essa sessão. A terceira sessão, chamada justificativa, né? A terceira sessão, chamada justificativa, o nome já está dizendo muito, né? Justificativa é o porquê de você querer estudar esse tema, né? Você tem que estudar um tema que seja atual, num sentido de que ele desperta interesse, de que ele é útil em alguma medida, né? De que ele trata de problemas, especialmente regionais, né? Do estado do Maranhão ou da região Nordeste, enfim, que ele efetivamente merece energias, né, de pesquisa, tanto de quem faz a pesquisa quanto de quem orienta a pesquisa, né? Não é um tema, digamos assim, excessivamente abstrato, que não trata dos problemas da sociedade concretos, né? Nem direta, nem indiretamente. Isso são temas que não têm muito sentido pesquisar. Aqui, então, você buscar demonstrar, né, aquela pessoa que está lendo o seu projeto, se o seu tema é atual, se o seu tema é relevante, se não é um tema já completamente, digamos assim, batido e completamente esgotado, né? Algo que já, por exemplo,
você vai estudar alguma realidade que já está excessivamente esquadrinhada, compreendida, se você não vai aportar nada, né? Isso é importante você também dizer, né, na justificativa. Eu vou escolher um tema que é relevante, que é atual e no qual eu posso aportar alguma coisa, eu posso contribuir, né, em alguma medida. Essa é a justificativa de você efetivamente escolher, né, um tema. E eu também lembro que, no caso do nosso curso de mestrado aí na ESMAN, ele tem como eixo temático, isso aqui está dito também na estrutura do programa, no edital, isso está colocado no edital, ele tem como eixo temático o sistema de garantias e direitos e a sociedade, né? A relação entre sistemas de justiça, políticas públicas e direitos humanos numa perspectiva regional. Então, eu sugiro também que vocês, na medida do possível, escolham temas que tenham a ver com os aspectos regionais, né? Em alguma medida que toquem em questões regionais, porque essa também é um objetivo desses cursos ofertados, né, por instituições como a PUC Minas, a instituições, por exemplo, da região norte, da região nordeste. O objetivo também é fazer essa ponte, né, entre zonas do território nacional, entre regiões, e haver um conhecimento recíproco, um aprendizado recíproco. Então, é importante vocês incluírem nos projetos de vocês, eles vão ser mais bem-vindos, digamos assim, avaliados se vocês estiverem pesquisando questões que tenham relação com a região, com aspectos regionais, como isso está já dito, inclusive, no edital, né? Bom, e a terceira parte do projeto, então, os objetivos, a justificativa eu já, né, mencionei. E aí nós entramos num item que esse demanda mais explicações, porque o nome não é tão óbvio assim, né? Se você pega um nome como justificativa, objetivos, já está mais subentendido, né? O que se espera dessa sessão. Mas quando nós chegamos nessa parte aí, referencial teórico, né? Referencial teórico, não é tão óbvio o que se espera dessa parte do projeto de pesquisa, né? Então, aqui eu vou dar essa explicação. Bom, o referencial teórico, ao contrário do que se poderia pensar, não é o conjunto de livros, artigos e trabalhos que você vai utilizar, tá? O conjunto de livros, artigos, trabalhos que você pretende pesquisar, que você pretende ler, você pretende consultar para a sua pesquisa, isso vai ser relacionado no último item, que é o item de referências bibliográficas. Então, nesse item de referências bibliográficas, você vai mencionar todos os livros, todos os artigos de revista, periódico, todos os capítulos de livros, né, coletâneas, que você selecionou um capítulo ou outro, todas as teses de doutorado, dissertações de mestrado que você já tenha levantado, que trate desse tema que você quer pesquisar ou de um tema correlato. Então, as referências bibliográficas que vão abrigar todas essas obras, né, que você vai pesquisar. Nesse item referencial teórico, aqui a questão é qual a teoria, né? Ou, por exemplo, também qual é o conceito, ou qual é a obra, né, que você vai utilizar como guia, né? Que vai, digamos assim, iluminar o seu caminho, né? Você vai caminhar nas trilhas de qual construção teórica, de qual teoria, né, específica, né? Esse que é o chamado marco teórico ou referencial teórico. Quando a gente pesquisa um problema, e essa pesquisa é uma pesquisa científica, uma pesquisa rigorosa, exercida no mestrado ou no doutorado, eu tenho que pesquisar um tema me valendo de uma referência, né? Me valendo de um guia, né? Então, aqui é o momento de explicitar qual vai ser esse guia. Vou dar aqui, por exemplo, um exemplo, né? Eu quero estudar a política pública da educação no Maranhão, né? Eu quero estudar se
a política de educação, por exemplo, de construção de creches no Maranhão está efetivamente levando a resultados positivos. Esse é o meu objetivo geral. Bom, mas com qual referencial, né, teórico eu vou fazer essa pesquisa, né? Eu posso, por exemplo, fazer essa pesquisa com referencial teórico, que seria uma obra, que seria, por exemplo, um conceito de qualidade da educação, um conceito de direito à qualidade na educação, então direito à educação com qualidade, de uma autora X, de um autor Y, ou uma obra, né, publicada no ano tal, que nessa obra é conceituado o direito à qualidade na educação, por exemplo. Ou então, né, eu tenho uma obra que vai explicar como interpretar a Constituição no aspecto do direito à educação. Coisas desse tipo, né? Eu tenho, então, um farol, né? Isso é que vai me guiar para eu verificar se a política pública da educação está surtindo efeito A ou se o efeito B. Então, esse que é o referencial teórico que vocês têm que encontrar. Vou dar um outro exemplo, né? É sempre bom falar de exemplos. O Carlos Alberto estava comentando comigo que ele está pensando no seu projeto de pesquisa, ele pensou na questão do direito penal e os vulneráveis, né? Bom, então ele pode dizer que o referencial teórico dele seria uma autora ou um autor, né, que tem uma concepção ampla sobre a relação entre o direito penal e os vulneráveis no Estado Democrático de Direito, que tem uma visão, por exemplo, de que o encarceramento em massa vulnera os direitos dos vulneráveis e isso está ligado a algum aspecto da sociedade. Essa é a teoria referencial para ele. O referencial teórico é essa visão, né? Ou a visão, por exemplo, dentro do direito penal, a visão de um autor como o Zaffaroni, a visão de um autor brasileiro que vê a tutela penal de uma maneira tal. Vejam, então são grandes concepções. Se nós temos agora aí constitucionalistas, autores, pessoas que gostam do direito constitucional, você pode usar como referencial teórico, por exemplo, a teoria dos direitos fundamentais, né, de um autor como Alexi, na Alemanha, ou vou utilizar a teoria dos princípios constitucionais de um autor dos Estados Unidos, como Dworkin, ou vou utilizar um outro autor. Esse é o referencial teórico que você vai se pautar por ele, né? Não é que você vai estudar o referencial teórico, né? Você vai utilizar esse referencial teórico para fazer a sua pesquisa, né? Para chegar às suas conclusões. Então, essa parte, depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu vou responder, mas acho que ficou mais ou menos explicado. Bom, chegamos a um outro ponto, que é a metodologia. No edital, há um item lá mencionado chamado metodologia. O que se espera do projeto de vocês nesse item metodologia? Bom, método é uma palavra que remete a caminho, né? Que remete a um rumo que você pretende tomar para chegar a um resultado final, né? E aqui é muito importante, então, no item metodologia, primeiro você dizer qual é a pergunta, né, que a sua pesquisa se faz. Toda pesquisa de mestrado, de doutorado, toda pesquisa de pós-graduação stricto sensu, que se guia por métodos científicos e tem um rigor, né, metodológico, tem que ter uma pergunta, né? Você não pode falar assim, eu quero estudar a educação no Brasil, eu quero estudar o direito humano, o direito humano, a intimidade no Brasil, ou no Código Civil brasileiro. Tá, mas qual é a pergunta que você vai fazer? E essa pergunta tem que ser o mais específica possível, tem que ser uma pergunta efetivamente que não seja genérica, que permita várias interpretações. Não, você quer se perguntar exatamente o quê? Né? Por exemplo, é o que eu disse antes, eu quero me perguntar se uma novidade jurídica, que é a emenda constitucional 108 e o novo fundo, né, de manutenção da educação básica, que é o Fundeb, trazido pela emenda 108, se
depois de 2 anos, ele conseguiu propiciar que os municípios mais pobres do Brasil conseguissem dar um salto qualitativo e orçamentário na educação. Vejam que agora eu já tenho uma pergunta mais específica, né? Uma pergunta também que não pode ter uma resposta óbvia. Se você se faz uma pergunta que só permite uma resposta óbvia, não é uma boa pesquisa. Por exemplo, você vai se perguntar, eu quero saber, a minha pergunta é se é possível, de acordo com o direito, se é possível, de acordo com o direito, que leis ordinárias desrespeitem a Constituição. Bom, é uma pergunta que só tem uma resposta. A resposta é não, não é admitido pelo nosso direito que a Constituição seja violada pelas leis. Não, não se deve fazer uma pesquisa para responder isso, né? Então, o primeiro ponto desse item, metodologia, é se fazer uma pergunta, né? Um problema, esse é o nome que se utiliza, você tem que se fazer um problema na forma de uma pergunta, de uma interrogação, né? Que seja o mais específica, recortada possível, não numa coisa muito genérica, e também não é uma pergunta muito subjetiva. Por exemplo, você vai dizer, no Brasil nós temos uma cultura de direitos. Bom, mas o que é exatamente cultura de direitos? Né? No Brasil, nós estamos percebendo na sociedade um movimento X. Se você começa a usar termos muito genéricos, né? A sua pergunta fica muito, né? Muito gasosa, muito líquida, você não consegue realmente saber exatamente qual é o conteúdo dela. Então, evitem fazer perguntas dessa forma. Bom, e num segundo momento, e isso é uma coisa que nem todo mundo pensa, não é uma coisa muito assim que naturalmente as pessoas pensam, é que você já deve ter, quando você apresenta um projeto, além de já ter uma pergunta que você explicita, você já deve ter uma resposta provisória, que você não sabe se é uma resposta que no final da pesquisa você vai efetivamente confirmar ou não. É preciso que isso já exista para ser um bom projeto, né? Isso nós chamamos de hipótese. Se você tem uma pergunta, mas não tem nenhuma resposta, ainda que seja provisória, ainda que seja, digamos assim, incipiente, então é preciso encontrar essa pergunta, ainda que provisória, né? Que é uma hipótese, portanto. Não que essa hipótese você necessariamente vá confirmá-la. Se você, no final da pesquisa, refutar essa hipótese, perceber que essa resposta provisória está equivocada, não é sinônimo de que a sua pesquisa não foi exitosa, a sua pesquisa foi exitosa, você afastou uma hipótese que você, no início, conjecturou, né? Então, nesse item metodologia, é preciso você deixar clara qual é a pergunta que você está se fazendo com aquela pesquisa, que é uma pergunta efetivamente que tem conteúdo e que não tem uma resposta óbvia. Qual é a resposta provisória que você tem, né? Por algum motivo você tem elementos para pensar que essa resposta pode ser verdadeira. E, finalmente, que tipo de investigação você vai fazer? E aqui também é uma coisa importante que vocês tenham em mente, né? No direito, na área do direito, em geral, as pesquisas são feitas usando-se do método chamado da revisão bibliográfica, né? Então, aqui vou voltar àquele meu exemplo do Fundeb, das políticas públicas de educação, do financiamento da educação, né? Então, o que é uma metodologia de revisão bibliográfica? Bom, eu sou pesquisador, então estou fazendo o projeto, eu vou arregaçar as mangas e vou as bases de dados, né? Antigamente nós íamos às bibliotecas fisicamente, íamos ao endereço tal, iríamos à biblioteca de uma universidade, à biblioteca do Tribunal de Justiça, a biblioteca de um órgão, por exemplo, do Ministério Público, ou de um órgão do Poder Judiciário, enfim. E iria pesquisar quais são os itens bibliográficos que tratam desse tema, né? Quais são os livros, quais são os artigos de revista,
quais são as teses e dissertações que já foram produzidas. Bom, com a internet, isso é feito basicamente online. Então, você já tem que ter aí identificados quais são os repositórios, as bases de dados que vocês vão pesquisar. Então, eu vou usar a base de dados, por exemplo, lá do Senado Federal, que engloba todas as bibliotecas de Brasília. Vocês vão ver, quem quiser anotar aí, o RVBI, R de rato, V de viola, B de bola, I, Senado Federal. Se vocês digitarem isso, vocês vão ter acesso a uma base de dados que vocês colocam lá as palavras-chave e conseguem ver o que que se tem sobre isso em várias bibliotecas lá de Brasília, né? Biblioteca do STF, Biblioteca do Senado, Biblioteca da Câmara, Biblioteca da AGU, várias bibliotecas. Mas vocês podem também recorrer à Biblioteca Digital, né, da PUC Minas, ou à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações de todo o Brasil. Se vocês digitarem Biblioteca Digital Teses e Dissertações, vocês vão ter ali um repositório, né, com arquivos PDF de todas as teses e dissertações. Então, vocês vão, então, nesse momento, revisão bibliográfica no primeiro momento, eu levanto, né, eu obtenho as informações sobre o que já foi escrito, já foi pesquisado, já foi publicado sobre esse tema, e depois, no segundo momento, eu seleciono o que é mais importante, o que é mais relacionado ao meu tema, e depois faço uma leitura criteriosa, uma leitura atenta, crítica, para depois retirar as minhas próprias conclusões e agregar, né, críticas e concepções minhas sobre esse tema. Esse é o método da revisão bibliográfica. Vejam que eu não vou fazer pesquisas chamadas de campo, eu não vou aplicar questionários para as pessoas, né? Eu não vou fazer experimentações, eu não vou efetivamente pesquisar realidades históricas, documentos históricos, né? Não vou recorrer a fontes primárias, eu vou recorrer aos itens bibliográficos que eu mencionei antes. Então, esse é o método mais tradicional e usual no âmbito das pesquisas jurídicas, né? Mas ele não é o único, né? Ele não é o único. É possível você fazer outros tipos de pesquisa. É possível, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo, né? É possível você organizar, né, organizar perguntas num questionário que você vai aplicar esse questionário a um conjunto maior ou menor de pessoas, né? Para poder averiguar alguma coisa, relacionar isso com o direito, em alguma parte do país, né? Então, na metodologia, você vai dizer se você vai fazer uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, que eu mencionei antes, ou se você vai fazer um outro tipo de pesquisa empírica, que vai envolver algum tipo de experimentação ou que vai envolver algum tipo de aplicação de questionários, e aí você tem que explicar o que você pretende fazer, como é que você vai elaborar esse questionário, quais são as pessoas que você espera que respondam ao questionário. Então, isso faz parte de você explicar qual vai ser a sua metodologia. Uma possível pesquisa também muito, hoje em dia, cada vez mais utilizada é a pesquisa jurisprudencial, né? Em se tratando, então, de um curso entre a PUC Minas e a Escola Superior da Magistratura, do Tribunal de Justiça do Maranhão, é também muito bem-vinda uma pesquisa jurisprudencial, mas aí você tem que explicar exatamente qual é a pergunta que você está fazendo em relação à jurisprudência, qual jurisprudência você vai estudar, como é que você vai selecionar os acórdãos, as decisões, você vai estudar a jurisprudência de um tribunal, de vários tribunais, você vai estudar a jurisprudência numa dada época, no intervalo de tempo. Então, você já selecionou, você já levantou quais são os acórdãos, quais são as decisões ou não? Enfim, isso é factível, é viável, isso tudo tem que ser respondido, mas é um tipo de pesquisa, pesquisa jurisprudencial, também muito bem-vinda, ainda mais num curso entre a PUC Minas e um tribunal de justiça, e uma escola superior da magistratura, né? Outro tipo de pesquisa, metodologia de pesquisa, o direito comparado, né? Pode ser que algum de vocês, alguma de vocês, tenha já condições, já tenha separado algum tipo de acesso a um direito estrangeiro, né? Vocês têm conhecimento, têm fontes ou têm pessoas que vocês conhecem que despertou, então, esse interesse de fazer uma pesquisa de direito comparado. Comparar o tratamento que se dá a um problema jurídico num país com o mesmo tratamento que se dá a esse problema jurídico no Brasil,
né? Então, aí há todo um conjunto de obras sobre esse método do direito comparado, do método da comparação, é uma possível metodologia também. Então, vejam que aí depende de cada pesquisa. Evitem usar aqui na metodologia termos muito genéricos. A minha pesquisa vai se guiar pelo método hipotético, pelo método racional, pelo método indutivo, dedutivo. São coisas que somente dizer isso não agrega muito. É preciso você ir mais a fundo e explicar se você vai utilizar, por exemplo, uma pesquisa de campo, se não vai, se vai aplicar questionário, se não vai, se vai fazer somente a revisão bibliográfica. Então, isso é o que está dentro do item metodologia. E um item chamado cronograma. Aqui no item cronograma, ele é importante, parece que não é importante, né? Mas é importante porque é preciso que a pessoa que avalia o seu projeto tenha uma noção de que ele é factível, ele é realizável, ele é viável, né? Por exemplo, se você disser que você vai investigar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão dos últimos 40 anos, né, sobre um tema muito amplo, vai ser impossível você terminar essa pesquisa em alguns meses, né, ou mesmo em 2 anos, que é o prazo do nosso curso de mestrado, né? Então, aqui o cronograma você vai dizer em cada mês, eu sugiro que vocês façam uma divisão aí de meses, né? Você vai, então, em cada um desses 24 meses, como é que você vai estruturar a pesquisa, né? A fase inicial de levantamento dos materiais, que você já deve ter feito, quando você apresenta o projeto de pesquisa, você já levantou materiais, mas essa fase vai se prolongar por mais um mês, 2 meses, né? E aí a fase em que você já começa efetivamente a fazer a leitura dos materiais, os fichamentos, né, as resenhas dos materiais. Quando essa fase vai começar? Se você pretende aplicar algum tipo de questionário, se você pretende fazer alguma ida a algum local, fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, quando você vai fazer essa pesquisa, quando você inicia, quando você termina, né? A etapa da redação dos capítulos, né? E também é importante que você já pense na estrutura de capítulos do trabalho de vocês. Então, esses capítulos vão ser redigidos em que época, né? Desses 24 meses? Quando eles serão enviados para o seu orientador ou para a sua orientadora? Isso que é o cronograma, né? É preciso ser o mais, digamos assim, específico possível nesse cronograma. Se você coloca assim grandes etapas, né? Etapa de seleção da bibliografia, e aí você coloca lá 6 meses. Etapa de elaboração dos capítulos, você coloca lá 1 ano para elaborar os capítulos, né? De maneira muito vaga. E depois, etapa de revisão final, mais 3 meses, você não está dizendo muita coisa, né? Mas se você já especifica muito mais quais são os tipos de livro que você vai iniciar a pesquisa por eles, depois, durante quais meses você vai fazer a pesquisa jurisprudencial ou a pesquisa disso, e depois, em que momento você vai enviar o primeiro capítulo para revisão do orientador, da orientadora, em que momento você vai enviar o segundo capítulo, aí eu já tenho um cronograma muito mais detalhado, muito mais interessante, dá mais segurança, né? Coloquem-se, acho que um ponto importante coloquem-se na posição, então, dos professores e professores que vão ler os projetos de vocês. A nossa posição lendo o projeto, até que ponto eu tenho mais ou menos segurança de que aquela pesquisa vai ser exitosa, ela vai chegar ao final, as pessoas vão conseguir efetivamente chegar a alguma conclusão, né? Então, é isso que se vê, inclusive no cronograma, né? Quanto mais segurança nós tivermos que aquele é um tema relevante, interessante e que é possível chegar às conclusões que ele quer chegar, às conclusões tais, num prazo de 2 anos, então maior a probabilidade de eu entender que aquela pesquisa merece ser autorizada e que essa pessoa merece ingressar no nosso programa. Então, essa é a etapa do cronograma, né? E aqui eu chego na última etapa, que são as referências bibliográficas, como eu falei. Evitem aqui de ficar colocando uma referência imensa, colocar aqui 200 livros, 200 obras,
sobre temas muito vagos, genéricos, curso disso, curso daquilo. Evitem as obras muito genéricas, didáticas, né? Os cursos, os manuais. Aqui é importante você já fazer um levantamento de quais obras específicas trataram do seu tema, né? Quais são as teses que já foram escritas sobre esse tema, quais são as dissertações de mestrado, quais são as obras, nós chamamos obras monográficas, ou seja, livros específicos sobre aquilo. Eu quero tratar, do Fundeb, né? Como eu falei, esse meu exemplo aqui. Então, eu vou colocar lá livros sobre direito constitucional. Bom, dificilmente um livro sobre direito constitucional, curso de direito constitucional, vai tratar desse meu tema com a profundidade que eu quero. Pode até fazer uma menção, né, específica. Então, eu quero falar sobre privacidade de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, aí eu coloco lá, curso de direito civil, né? Eu tenho ali uma menção sobre proteção de dados, mas não é exatamente uma obra monográfica sobre o meu tema. Eu devo pesquisar, eu devo dar preferência para tese, dissertações, artigos de periódicos, e aí também é muito importante vocês identificarem na internet quais são as revistas. Por exemplo, revista de informação legislativa do Senado Federal. É uma revista muito conceituada. Quais são os artigos que ela publica, né? Revista da Faculdade Mineira de Direito. Nós temos uma revista aqui também muito conceituada. Quais são os artigos que foram publicados nessa revista nas últimas edições? Há artigos ali que tratam do mesmo tema que eu quero pesquisar. Então, essa consulta a revistas, periódicos, né? Nós chamamos com Qualis, que é uma espécie assim, de selo de qualidade da pós-graduação brasileira, é muito importante. Então, se nas referências bibliográficas não há ali nenhum artigo de revista conceituada, nenhum artigo de periódico com o chamado Qualis, né, superior, que são indexadas, então é mau sinal. Se você, nas referências bibliográficas, só há ali livros genéricos, cursos, manuais, livros clássicos, mas não há exatamente obras específicas que investiguem o seu tema, a sua temática, é preciso colocar, é preciso rever, né? Então, nas referências bibliográficas, eu diria que é muito importante essa clareza. Não é necessariamente aquele projeto que tem mais itens de referência bibliográfica que vai ser o melhor avaliado, né? A questão é a qualidade e o quanto aquelas referências vão ao ponto e vão propiciar que você efetivamente consiga compreender a sua temática. Bom, e com isso eu encerro aqui a análise dessas partes de essa análise de cada parte do projeto de pesquisa. Como eu disse, já significa que vocês já iniciaram a pesquisa, então vocês têm até o dia 26 de agosto, né, 15 dias, para efetivamente fazer a inscrição. Quando vocês fazem a inscrição, vocês anexam o projeto. Então, é hora de começar, né? Quem já começou, ótimo. Quem não começou, começar a partir dos próximos dias, um trabalho diário para poder cada vez mais refinar os seus objetivos, a sua pesquisa, pensar numa pergunta, pensar numa possível hipótese, já fazer leituras. Sempre que a gente começa a ver um artigo ali, um artigo numa revista, uma tese, uma dissertação, a indicação é ler a introdução, ler o resumo, né? Os artigos de periódicos, as teses, as dissertações sempre têm um resumo, que são poucas linhas que buscam sintetizar o trabalho, ler as conclusões, ler as introduções, então, ou seja, é uma maneira de você saber do que trata uma tese, uma dissertação, um artigo, sem ter que ler o material todo, né? Então, já comecem a fazer isso e eu estou agora à disposição de vocês para responder a perguntas, dúvidas. Volto a dizer que estou gravando também essa sessão, agradeço a presença dos que chegaram, né, ao longo da minha exposição, especialmente ao senhor Highlander Figueiredo, com quem eu venho tratando já há tanto tempo, desse mestrado em Direito pela ESBAN. Então, agora eu me coloco à disposição de vocês para responder as perguntas e dúvidas sobre esse tema dessa sessão.
Professor Marciano Seabra, boa tarde. Boa tarde. A dúvida bem eloquente a sua explanação, mas o senhor poderia depois nos disponibilizar roteiros de folha de projetos de pesquisa que já foram aprovados pela PUC Minas, para a gente ter uma noção de como escrever os detalhes, já que pelo anexo não tem nenhum tipo de texto assim, de que foi aprovado, como se escrever realmente essa linha de pesquisa, né, contendo todas as nuances necessárias para a aprovação. Se nós tivermos um ou dois modelos que já foram aprovados pela PUC Minas, ficaria mais fácil nós fazermos nossas dissertações e referências, tanto bibliográficas, metodológicas ou justificativas sobre o tema a ser abordado. E nós gostaríamos só disso, de pedir, se possível, essa disponibilidade de projetos que já foram aprovados e que são assim adequados aos anseios dos avaliadores da PUC Minas. Pois não, Carlos Alberto, é possível sim. Eu posso selecionar aqui um projeto que foi, né, aprovado, que o aluno ou a aluna, o candidato ou a candidata foi selecionado, né, vou pedir autorização para esse aluno, para essa aluna, para disponibilizar. Eu posso enviar para o Highlander, e aí depois ele pode disponibilizar para vocês, tá? Mas é claro que é sempre um exemplo, né? Não é exatamente um modelo, diria. É um exemplo de um projeto que se ouve bem em todas essas etapas, mas é possível sim. Eu vou encaminhar para vocês. E só a minha última pergunta em relação a se é definitivo essa linha de pesquisa, porque às vezes nós começamos a estudar e às vezes há certas nuances que não foram detectadas no começo da elaboração da linha de pesquisa, se elas são mutáveis ou não no decorrer, ou se é com a conveniência do professor, aluno, como é que eu posso obter essa informação? Certo, certo. Bom, mudar o tema da pesquisa, né, é alguma coisa que pode acontecer. Então, você pensou numa temática e depois, à medida que o tempo foi passando, você alterou um pouco, mais ou menos, o seu tema, o seu problema, isso pode acontecer. Alterar a linha de pesquisa já é alguma coisa que não é muito usual, porque a linha de pesquisa seria o direito penal, né? A linha de pesquisa seria as políticas públicas. Você não vai deixar de estudar de políticas públicas para passar a estudar direito empresarial, né? As linhas, então, são bem amplas. Então, eu acho que a sua pergunta é mais no sentido de alterar a pesquisa, o projeto de pesquisa, né? Alguma nuance, algum detalhe, isso Isso aí, sim, exato, isso. exato. Não é Isso pode alterar alterar. a linha, sim, é alterar o estudo em si, porque de fazer uma pergunta e de repente pode Isso, mudar a temática isso. para ser melhor entendido, compreendido. Só Isso, isso, doutor. inclusive a sua pergunta é boa porque a primeira disciplina do programa, do curso, que eu vou inclusive dar essa disciplina, ela é a metodologia da pesquisa jurídica, né? E aí, naturalmente, até se espera que o projeto se aperfeiçoe, que o projeto melhore. Então, mudanças vão ocorrer. É normal que eu, como professor dessa disciplina, indique, olha, o seu projeto aqui tem que ser alterado, tem que ser mudado, mas não no sentido de mudar de linha, mas você tem que definir melhor isso, definir melhor aquilo. Não vá por esse caminho, vá pelo outro. Então, é natural que essas mudanças ocorram, especialmente no primeiro semestre do curso, né, no primeiro semestre do curso, e elas vão ocorrer sob orientação de um professor dessa disciplina, da professora orientadora, do professor orientador, tá bom? Isso é normal que aconteça sim. Tá, obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta que vocês tenham a fazer sobre essas partes do, do projeto de pesquisa? Algum pedido de informação adicional?
Bom, nós temos aqui, além do Carlos Alberto, o Fernando Jorge, a Gabriela Fernandes, o Highlander e o Humberto, que também entrou há pouco tempo. Então, aqui vou abrir mais um espaço para vocês fazerem as perguntas. Bom, não havendo perguntas, mais perguntas, né, além das do Carlos Alberto, o que nós podemos fazer, então, é encerrar a sessão de hoje. Eu vou, como eu disse, disponibilizar o vídeo para o Highlander e aí as pessoas que vão fazer as inscrições assistem ao vídeo e podem obter as informações e assim aumentar as chances, né, de ter o seu projeto de pesquisa selecionado. Podemos combinar assim? Marciano, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade só para dar algumas Sim, informações, né? E colocar o telefone também à disposição das pessoas que quiserem ter a respeito tanto assim da cooperação entre o tribunal, a escola e a universidade, né? A importância da atuação, né? Da concepção desse nosso programa de cooperação no âmbito da Escola da Magistratura, e colocar à disposição a área de pós-graduação, caso as pessoas queiram discutir os critérios para acesso ao processo seletivo, para permanência também no curso, né? As implicações financeiras, né? A importância também, né? É claro que a orientação metodológica é importante que você vá prestando, né, às pessoas, mas a gente também poder falar da importância da contextualização desses projetos, né? E o quanto importa ao tribunal e à escola da magistratura que os projetos e a temática a ser desenvolvida, né, e os problemas a serem tratados, eles sejam muito ligados, né, às realidades do tribunal, do território também, né? Isso é muito importante. Então, a gente fica à disposição também para auxiliá-los no que for preciso, né, para intermediar, né, o diálogo de vocês com a universidade também, tá? E o contato é o da Escola da Magistratura, da área de pós-graduação, é o 3182-8843. E é muito importante que vocês observem a portaria que foi publicada, né, que define os critérios tanto de elegibilidade, as implicações financeiras, né, e é muito importante que tenha né, tem isso com clareza também. E a gente está à disposição para esclarecer. Tá? muito bem. Obrigado, Highlander. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de todos e, como eu disse, vou enviar para o Highlander um projeto de pesquisa. Eu acho que até nesse meio tempo aqui eu pensei, eu mesmo enviei um projeto de pesquisa para a obtenção de uma bolsa do CNPq. Então, eu vou enviar esse meu projeto que eu enviei lá para o CNPq para vocês terem como uma referência, né? Não como modelo, mas como um exemplo do que é preciso conter um projeto, tá bem? Então, é isso, obrigado pela presença ao Carlos Alberto, ao Fernando Jorge, à Gabriela Fernandes, ao Highlander, a Rose Neves também, e vou depois encaminhar o vídeo com essa gravação para o Highlander, para ele poder disponibilizar a todos aqueles que desejem fazer a inscrição, tá bem? Bom, professor, obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço.